Aqui é o pastor Artêmio, ministrando um estudo acerca da continuação do corpo de Cristo e da igreja primitiva. Ato apostólico vem ser uma coisa escrita que aconteceu com os apóstolos. Paulo, antes de ser chamado Paulo, ele era Saulo, perseguidor da palavra de Deus, por causa da religião. Ele era conservador da lei de Moisés. Ele entrava pelas casas, arrastando homens e mulheres, e carcando na cadeia. No capítulo 8 de Atos Apostólico, capítulo 8, ele consentiu na morte de Estevão. Foi levado na praça e pedrejado. Estevão olhou para o céu e viu o Filho de Deus assentado à destra de Deus, que é Jesus Cristo. Paulo era um homem conservador da lei de Moisés, que no capítulo 9, na estrada de Damasco, ele pegou carta dos reis, das autoridades daquela época, para ir até onde estavam os cristãos, para pegar os cristãos e uns matar, outros colocar na cadeia. Mas Jesus impediu. Jesus impediu. No caminho de Damasco, ele em cima do cavalo, veio um raio de luz do céu e cegou ele e derrubou ele do cavalo no chão. Aí Jesus falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Nazareno. Jesus que você persegue. Você persegue meu povo, me persegue a mim. E o que eu devo fazer agora, Senhor? Paulo respondendo ao Senhor. Aí foi levado na casa de um apóstolo, e ali ele ficou 3 dias e 3 noites. Eu creio que em jejum, ali começou o ministério dele. E esse apóstolo, o nome dele era Ananias. E quando Deus falou para ele: leva Saulo para sua casa, ele disse: como que eu vou levar, Senhor? Esse homem é um perseguidor da lei. Ele é um perseguidor da lei de Deus. Ele prende os profetas, os apóstolos e mata. E o Senhor quer que eu leve para minha casa? Aí Deus, que é o próprio Senhor Jesus, falou para ele: pode levar. Esse é um vaso preparado para a jornada da minha obra. Ele está preparado. É que nem você, meu irmão, minha irmã. Às vezes você olha para alguém e julga, mas esse não é nada. Às vezes você olha para você mesmo: eu também não posso fazer nada. O que eu vou fazer? Mas você já é um vaso preparado nas mãos de Deus. Você é um vaso que pode fazer muita coisa para a obra do Senhor Jesus. Deus já tem te escolhido. Para de falar que você não presta para nada. Ô meu irmão, minha irmã, pare de maldizer as coisas, que você não pode
fazer a obra de Deus? Você pode sim. Quem que dava valor para Paulo, que era perseguidor da palavra de Deus, matava os cristãos? Ninguém dava valor. Mas ele era um vaso escolhido, preparado na mão de Deus. E você também, nesse momento, pega essa palavra também e seja um vaso preparado na mão de Deus. Comece a evangelizar para o seu vizinho. Comece a evangelizar nas casas, na rua. Comece a cantar lá na igreja, pregar, anunciar o evangelho, porque você é um vaso preparado. Você não nasceu para ser escravizado pela mão do adversário, do inimigo, mas nasceu para ser um vaso preparado na mão de Deus. Paulo era a continuação da igreja primitiva. Daquele momento ele parou de ser chamado Saulo, mas Deus deu o nome de Paulo. Paulo vencer que seja vencedor, pregador, anunciador da palavra de Deus. E aquele que sofreu fome, angústia, tristeza. Mas tudo isso cooperou para o crescimento de Paulo. Teve momento que ele diz: eu passei fome, eu passei frio, eu passei angústia, eu passei tribulação, mas era para o crescimento dele. E ele tinha uma enfermidade terrível que perturbava ele. Satanás abofetava ele todos os momentos, todos os dias. E ele orou 3 vezes ao Senhor para o Senhor tirar aquela prova, afastar aquele mal. E Jesus disse: não vou afastar, não vou tirar esse mal. É para você não se gloriar. A minha basta, a minha graça para você. Ele quer dizer que a graça do Senhor bastava para Paulo. E hoje você está em aflição, em tribulação, ou por causa da seu lar, ou por causa da palavra de Deus. Eu mando dizer uma palavra para você que Jesus disse, e vá falando para você assim, que a graça do Senhor te basta. A graça do Senhor basta para mim também. Então Paulo foi um perseguidor da igreja que começou em Atos 2, conservando os mandamentos de Deus, conservando o batismo em nome de Jesus, né? Para perdão dos pecados, receberem o dom do Espírito Santo. E também, no versículo 42, que eles conviviam na doutrina dos apóstolos, ele conservou as doutrinas, na comunhão, na partilha do pão, ele conservou também. E tem mais, ele falava para os irmãos: seja hospitaleiro, receber os irmãos, receber a igreja, ok? E a palavra de Deus fala, 1 Coríntios, né? Nos últimos versículos ali, 14, 15, 16, os versículos fala que Paulo mandava as cartas a Priscila, Aquila e a igreja que está na sua casa. Então a igreja de Deus não é 4 paredes, não é igreja registrada, de madeira, nem de feno, nem de palha, que isso tudo se queimará, mas é você que é a igreja, meu irmão, minha irmã. Paulo não é do tempo dos apóstolos ali, mas ele foi para frente, né? Até o capítulo 9 de Atos, ele era Saulo, depois foi conservado Paulo, né? O pregador da palavra de Deus, que Deus deu revelação acerca das cartas apostólicas e acerca da igreja primitiva, acerca do corpo, do governo da igreja, tudo para crescimento da igreja, do corpo do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Artêmio, dando encerramento nessa reunião em nome de Jesus, nessa pregação, nessa administração.